Falar agora um pouco sobre a leniência da nossa legislação penal. No último dia 30, e a divulgação se deu agora no começo da semana, o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus para a progressão do regime penal do Alexandre Nardoni, que foi acusado e condenado pela morte da filha, há 30 anos, alguns meses e alguns dias. Muito bem, a defesa entrou com pedido de progressão da pena porque ele cumpriu um sexto. E foi muito bonzinho na prisão, ele não tinha nenhuma outra criança lá para matar, né? Na prisão, bom comportamento, é isso, né, que é considerado. Então o ministro Ribeiro Dantas, contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, aí, ó, contra uma decisão de segunda instância, concedeu esse habeas corpus. Só para lembrar, o Alexandre Nardoni saiu no Dia das Crianças, tá? Ele, acusado de matar a filha, saiu no Dia das Crianças. E hoje o nosso SEDOM, para mostrar que o problema é antigo, traz a notícia de que exatamente há 27 anos a polícia apresentava os dois homens e a mulher que mataram o empresário perfumista Aparício Basílio da Silva. Há 27 anos. Um deles tinha 21 anos, o outro 22, e a mulher era mais velha, tinha 23 anos, portanto hoje está com 50 anos. Não sei se nesse tempo todo aí conseguiu superar o remorso, né, a dor de consciência, mas isso é o de menos. O que importa? Importa que a polícia apresentou os assassinos no dia 6 de novembro de 1992, e depois deles terem sido condenados a 29 anos, 6 meses de reclusão, 1 e 2 a 27 anos cada um, 11 anos mais tarde, em 2003, todos eles estavam na rua. Foi um crime bárbaro, mataram a tesouradas esse empresário que era um grande intelectual e que se envolveu com gente que não prestava. Esse foi o grande problema do Aparício Basílio da Silva. Mas o que eu quero dizer é isso. A pessoa é condenada a 27, a 30, a 35, com 10, com 11 anos, está na rua de novo, mesmo tendo cometido crimes agora, que são considerados hediondos. Não precisavam esperar o pacote do Sérgio Moro lá, não é? Porque se há alguma resistência ao ministro Sérgio Moro, ao pacote do Sérgio Moro, quanto a essa questão da saidinha, me parece quase que uma unanimidade, não é, Pedro? Os governadores dos principais estados do Brasil defendem se não o encerramento, a extinção desse tipo de saidinha temporária, pelo menos que aqueles criminosos que cometeram crimes hediondos tenham essas saidinhas dificultadas, né? Então, se não dá para esperar o pacote, porque o Sérgio Moro isso, porque o Sérgio Moro aquilo, porque o deputado tem medo de ir para cadeia, que pelo menos aprovem essa aberração, né? Não faz o menor sentido. O governador de São Paulo, João Dória, apoia. O governador do Rio, Wilson Witzel, apoia. A gente falou aqui, cansou de falar depois da eleição do ano passado, quando conhecemos o Congresso Nacional. Olha, nunca antes na história tantos policiais, militares, delegados, bolsonaristas e isso e aquilo. Tem de andar, né? Alguma coisa tem de andar. Tem um outro caso importante acontecendo, Zé Paulo. O Matheus da Costa Meira, o atirador aqui do Shopping Morumbi, em 99, abriu fogo numa sala de cinema. Um lunático, né? Porque foi em 99, né? 20 anos. Faz 20 anos, exatamente. Em 1999, ele foi a uma sala de cinema no Shopping Morumbi, estava passando... Clube da Luta. Clube da Luta. Aí ele, armado... mata 3 pessoas, só não matou mais gente porque Deus não quis ali, foi sorte. Tá preso, né? Aliás, detido no hospital psiquiátrico porque ele já tentou matar um companheiro de cela, ele tem comprovadamente distúrbios psiquiátricos gravíssimos, tá preso na Bahia e agora o TJ da Bahia tá discutindo se coloca esse indivíduo na rua ou não. A família dele, do Matheus da Costa Meira, tá com medo. A família dele não quer que ele saia. Você imagina o que esse sujeito vai fazer na rua. E ainda tem gente capaz de discutir abrir a tranca do Matheus da Costa Meira. Olha... O problema, né, Rafael? A gente vive num país em que prevalece sempre o entendimento da minoria, das minorias, né? Essas minorias pretensamente progressistas que acham que não é politicamente correto
a gente mudar de atitude, ser bonzinho com o preso, dizer que prisão não, justificando que a prisão não recupera. Bom, se a prisão não recupera e essa alegação para botar na rua, então vamos extinguir com as prisões? É isso que essas pessoas querem? Eu acho que é isso que elas querem mesmo, é acabar a julgar pelas decisões que permeiam todo o judiciário. Vai lá do Supremo Tribunal Federal até o juiz de primeira instância, o juiz de execuções de primeira instância, ali todos eles pensam da mesma maneira, ou pelo menos grande parte, quando justificam a soltura. A gente fica aqui abismado com o caso lá, desses casos que vocês já citaram, né, de absurdos, de gente que perpetraram crimes horrorosos, crimes, muitos deles inclusive hediondos, gente que cometem crimes cruéis, né, covardes, e cumpriu lá 1/6 da pena, o caso do Nardoni, já vai para a rua. Né? E outros mais, né? A gente todo dia praticamente aqui nós falamos aqui quase todos os dias sobre a Suzane von Richthofen, que mata o pai, mata a mãe e ganha da justiça o direito de comemorar o dia do pai e o dia da mãe. É um deboche isso, né? Isso é um tapa na cara. A impressão que me dá é que o juiz que determina a soltura da Suzane von Richthofen para comemorar o dia do pai ou o dia da mãe, ele está, na verdade, se divertindo com isso. Né? Ele tá fazendo chacota da opinião pública. Não é possível, não é razoável, porque se eu sou magistrado, não há força humana que me fizesse esta mão aqui assinar uma ordem de soltura para essa assassina no Dia das Mães ou no Dia dos Pais. Sabe, é um deboche que a justiça brasileira se presta a isso e que o legislador brasileiro, né, tenha assumido um comportamento de leniência, como diz o Zé Paulo, mas, sobretudo, até de cumplicidade com o crime. Né? Na verdade, a legislação brasileira está toda voltada para facilitar. A gente fala aqui dos destaques desses criminosos que viraram celebridades, etc., mas enquanto a gente discute isso, centenas, milhares de outros criminosos igualmente perigosos estão sendo soltos todo santo dia, porque cometeram crimes horrorosos, mas cumpriram ali 1/6 da pena e coisa e tal, aí tem aquela tara brasileira, né, a tara da justiça brasileira de soltar tudo quanto é de preso e de proteger quem não deve. Eu no destaque, no início do programa, eu destaquei a questão de como a justiça está a serviço da impunidade dos poderosos. Né? Um dos principais senadores investigados nessa operação de ontem, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, há meses, eu acho que desde fevereiro, de certeza, desde fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, censura um jornalista e veículos de comunicação do estado do Amazonas, que têm uma atitude mais independente, mais crítica, eles estão proibidos de mencionar o nome do senador Eduardo Braga. Sabe, quer dizer, a justiça é capaz até de, atropelando a Constituição, né, ignorando completamente as garantias constitucionais de direito à liberdade de expressão, de direito da população à informação, simplesmente estabelece um regime de censura para proteger um político que já deu mostras ao longo de sua vida, que tem ligações com a corrupção. Esse senador já apareceu em inúmeros processos, né, na condição de investigado. Ele é processado, ele é réu. Enfim, apesar disso tudo, tem sempre ali um magistrado disposto a assinar uma ordem qualquer, por mais absurda que seja, para protegê-lo. Né? Assim acontece com o banditismo no Senado Federal, na alta política brasileira, acontece também naquele preso mais comum. Todo santo dia, são centenas, milhares de presos, de bandidos que são colocados nas ruas para voltar a delinquir, porque a gente sabe que no Brasil 70%, grosso modo, da população carcerária é exatamente de reincidentes. Eu acho, viu, Cláudio, que essa questão da reincidência ela é fundamental, a gente precisa mudar a lei, até porque a ressocialização ela é um ato de vontade do cidadão. Não adianta você querer impor a ressocialização, querer colocar por um prazo legal alguém de volta ao convívio em sociedade para forçá-lo, né, a recuperação se o sujeito não está apto naquele momento a ser recuperado. Aqui, nesses casos famosos, há uma discussão sobre o quantum da pena, né? Se a pena ela foi efetivamente justa
para o delito praticado. Você vê nesses casos aí, são 10, 20, 30, no máximo 40 anos de prisão, que são traduzidos em alguns poucos anos efetivamente atrás das grades, né? Então, por isso tudo, não tem como você impor a ressocialização por uma vontade do Estado, pois não são apenas os presos, né, que devem ser ressocializados. A ressocialização é algo que tem que partir do indivíduo. E quem tem de fazer essa análise? Essa análise hoje não é feita. Por isso você está correto quando você diz que você não assinaria, se fosse juiz, a ordem para a progressão de pena de um desses bandidos. Nenhum juiz está vinculado a essa decisão. É uma possibilidade. Tanto é que o ex-presidente Lula já tem tempo para progredir de regime e continua no regime fechado. Por que outros presos também não podem ficar no regime fechado que cometeram crimes até mais graves do que os cometidos pelo ex-presidente Lula e conseguem ganhar a liberdade rapidamente com as saídas temporárias e depois com a progressão para o regime semiaberto, né? Então, e tem um caso em que o cara não pode sair, né? Exatamente. Matheus da Costa Meira, um cara que pega uma arma e vai para dentro de um cinema por causa de um filme fuzilar a gente, acabou, né? Não tem. E depois tenta matar o companheiro e há de exemplos, cela, né? No caso do Champinha, o Champinha tá recolhido até hoje. O crime do Champinha aconteceu aqui em São Paulo há muitos anos, ele era menor de idade, ele já atingiu a maioridade 2003, né? E continua aqui recluso porque, os psicólogos e psiquiatras dizem o seguinte, Cláudio, esse sujeito não pode voltar também a conviver o caso em sociedade. do assassino do, Mas não é o assassino regra, do né? Glauco, lembra? O assassino do O Glauco, cartunista, sim. doente psiquiátrico, colocaram na rua o que ele fez, foi para Santa Catarina e deu no que deu, matou gente, Cometeu morreu. outro crime, Exatamente. O Champinha não é, como é que eu diria, ele é mantido ali, não é por avaliação do psicólogo, da psiquiatra, etc e tal. Essa não é a regra é exatamente o inverso, né? A regra é soltar. Ele está preso, continua preso com o crime. Eu me lembro dele que ele assassinou um casalzinho de Aliana namorado. Friedenbach e o né? Felipe Café. Era uma mocinha e o namorado, etc. Estuprou a menina, enfim. Esse sujeito continua trancafiado lá em situação de paciente psiquiátrico, etc. e tal, em razão do clamor da opinião pública. Sabe, é isso, é só isso. É porque pega mal para o juiz mandar soltar, pega mal lá para o Ministério Público, o promotor, como acontece com muita frequência, né, recomendar a soltura. Eu não acho não, Cláudio. Eu acho que tem um entendimento desse promotor e desse juiz que deveria ser o entendimento de outros juízes e de outros promotores. Porque também tem o grupo que pressiona pela saída, pelos direitos humanos do muitas vezes Champinha, também, Pedro, né? essa pressão vem a partir do próprio governo. Tem a questão ideológica e tem a questão administrativa também. Não vamos esquecer que o exame criminológico acabou a partir de uma demanda do governo de São Paulo, na gestão geral do Alckmin, na gestão do secretário da administração Nagashi Furukawa, porque queriam esvaziar o sistema penitenciário, porque, por sua vez, não tinham dinheiro para construir mais presídio e mais vaga no sistema. Então, tem um aspecto ideológico muitas vezes e também tem um aspecto prático. Um governador não tem o que fazer, não consegue construir presídio, o que ele faz? Não. Põe pra fora. É o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Essa semana o Jornal da Band fez matéria. O volume de menores de idade reincidentes que foram colocados na rua porque o Supremo Tribunal Federal mandou, porque por sua vez o governo do estado do Rio não consegue dar conta da abertura de vagas para menores infratores no Rio. O ministro Edson Fachin tomou uma decisão em qualquer instituição para menores infratores em que houver mais do que 114% de lotação, ou seja, o dobro mais alguma coisa, o excedente tem de ir para a rua. Não interessa o que fez, vai para a rua. Essa é a decisão tomada no Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio de Janeiro não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. Fez o quê? Abriu a porteira. Abriu a porteira, tá todo mundo voltando. Todo mundo não, mas uma parte importante está voltando. Foi ao ar terça-feira agora a reportagem do Fernando Davi no Jornal da Band. É isso que acontece também. Tem muito governador que faz o seguinte, olha, abre a tranca, não tenho dinheiro aqui. Então, mas aí, Rafael, cabe ao juiz, na interpretação da lei, fazer o seguinte. O que você disse aqui sobre o governador Geraldo Alckmin é o seguinte, acabou a obrigação do exame criminológico. O exame criminológico existe. O juiz não deixa soltar enquanto não fizer o exame criminológico, o juiz tem a caneta na mão, a última instância é dele, de colocar o sujeito na rua, não, né?